Olá, seja muito bem-vinda a essa aula secreta em que eu vou ensinar para vocês 3 exercícios para que você possa estruturar um método da sua mentoria. E para isso eu preparei aqui um mapa mental detalhando cada passo a passo para que você possa sair do outro lado, já começar a estruturar do zero a sua mentoria ou quem sabe reestruturar uma mentoria que você já tem. Vamos agora compartilhar o mapa mental com todas essas informações que vocês vão usar aí agora para desenhar a mentoria de vocês. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Nack, mas pode me chamar de facilitadora de processos. E por que eu decidi falar sobre criação de métodos, ferramentas, criar fluxos de trabalho inteligente para a empreendedora digital? Tudo começou com atividades profissionais que envolviam processos, né? Então, uma das experiências profissionais que eu tive foi como consultora empresarial e foi um grande marco para mim dentro dessa jornada de trabalhar com processos e métodos. Então, eu sou formada em administração de empresas, eu me formei em 2014 e antes mesmo de me formar, eu já tinha experiência na área administrativa. E uma dessas experiências foi quando uma professora ela me convidou para ser consultora empresarial. Então, eu tenho aqui até algumas fotos, a Mariana bem jovenzinha, no auge dos meus 24 anos, né? E nessa época que ela me convidou para ser consultora junto com ela, né? Atender um cliente junto com ela na empresa dela de consultoria. E essa professora, tem até a foto dela aqui, ó, essa aqui era a professora e esse aqui sou eu, no momento em que eu estou ministrando um treinamento para a equipe dessa empresa. Essa professora, é até engraçado que quando eu comecei a fazer a consultoria, ela disse: não me chame de professora, aqui nós somos colegas de trabalho, né? Porque até então eu estava já atuando como consultora com ela. Teve um determinado momento da consultoria, nessa empresa especificamente, que ela me deixou cuidando realmente da empresa, né? Ela confiou muito em mim, ou ela não batia bem da cabeça, ou ela confiou muito em mim. Ela foi atender outros clientes e eu fiquei com esse cliente específico, essa empresa cliente. E aí eu visitava a empresa 2, 3 vezes na semana, chegava cedo, né, porque a equipe que eu estava acompanhando, ela começava logo cedo, na verdade, eles estavam na empresa cedo, porque depois eles tinham que sair para fazer as ações e tudo, então eu chegava bem cedinho lá, e com o tempo eu comecei a entrevistar esses funcionários, comecei a criar processos para ele, para facilitar as lacunas que eles estavam identificando. E uma das coisas que eu comecei a ouvir, né, de elogios e de comentários foi: nossa, como você é organizada, nossa, isso aqui ficou muito bom. E eu comecei a observar que isso era uma constante nos trabalhos que eu fazia, né? As pessoas gostavam e elogiavam esse quesito organização. Só que eu comecei a me questionar o que realmente seria essa organização, né? Porque eu nem me considerava tão organizada assim, como uma boa perfeccionista, né? Eu não me considerava tão organizada assim. Foi aí que eu comecei a entender o seguinte, que esses profissionais dessa empresa, eles traziam essa mensagem para mim, né, esse feedback de organização, porque, na verdade, o que eles chamavam de organização era a clareza dos processos. Então, ao dizer você é muito organizada, eles estavam dizendo, na verdade, o seguinte: muito obrigada, porque agora o meu trabalho ficou mais fácil, ficou mais simples. Muito obrigada, porque agora eu sei por que eu faço o que eu faço. Muito obrigada, que agora ficou mais claro trazer resultados para a empresa. Então, esse feedback de organização se resume ao fato de que eu estava facilitando o processo de trabalho deles, por isso que eu gosto de falar que eu facilito processos através da criação de métodos e ferramentas. E aí, até 2023, ou seja, passaram-se aí alguns anos, eu continuei atuando como professora de administração, como coordenadora pedagógica, em outras áreas de empresas também, na parte de supervisão, de gerência, né? E nada mudou. Então, fiz uma consultoria mais recente em 2023 numa empresa cliente e foi desse mesmo jeito, né, facilitando processos. As pessoas continuavam dizendo, né, nossa, obrigada, né, porque agora a gente consegue caminhar. A gente tem manual, a gente tem processo, a gente tem um fluxo de trabalho inteligente. E foi aí que eu decidi trabalhar com criação de métodos, processos e fluxo de trabalho, né? E hoje, no digital, meu público são mulheres, infoprodutoras e empreendedoras digitais, e os meus produtos, eles são sempre com o foco de facilitar o seu trabalho, facilitar o seu processo. Seja para a criação de uma mentoria, para a criação de um produto como curso, seja para a criação de uma rotina empreendedora, né? Para você que está sem tempo, não sabe como administrar a sua rotina, seja até mesmo para você que deseja aí
desenvolver métodos, né, para o seu público, certo? E conteúdos também. Então, basicamente, foi esse caminho que eu percorri através de criar muito fluxograma, muitos processos, que hoje eu consigo criar, inclusive, essas ferramentas e esses exercícios que eu vou trazer para vocês aqui hoje, tá? E agora vamos ficar todo mundo na primeira página, né? Vamos começar do zero. Mariana, é possível criar um método de mentoria, mesmo sem saber nem por onde começar? Então, isso é uma dúvida frequente. Às vezes você já tem uma mentoria, mas você nunca se deparou com a ideia de criar o seu próprio método. Por quê? Porque às vezes isso é muito natural para você. Você pegou o primeiro cliente, o segundo cliente, o terceiro cliente, e você foi conduzindo a mentoria de uma forma muito natural, sem se atentar a criar um método e até mesmo registrar esse método como seu. Isso acontece, certo? Mas para que você consiga passar um certo profissionalismo, para que você consiga escalar sua mentoria e gerar mais resultado, você precisa, com o passar do tempo, pegar essas experiências empíricas e transformar ela em um método consolidado. Ou então, você é aquela pessoa que realmente está começando agora, você quer oferecer mentoria, mas não sabe por onde começar. Será que é possível criar um método mesmo assim? E eu vou deixar as minhas alunas responderem, tá? Então, essas meninas aqui, elas participaram do workshop Mentoria Organizada e olha só o que elas disseram. A Renata, ela disse assim: gostaria de deixar meu agradecimento, sua entrega do workshop foi surreal. Agora me sinto segura para montar minha mentoria. Estava sem saber por onde começar e agora sei exatamente tudo que eu preciso fazer. Então, dentro dos meus métodos de mentoria e um pouco do que eu vou passar para vocês aqui hoje, a ideia é justamente essa, que você saiba por onde começar. Então, mesmo que você não saiba por onde começar, é possível você criar o seu método. A Bárbara disse assim: além de ter aprendido que mentoria é muito além do que eu estou acostumada, abriu a mente para várias ideias. Então, a gente também tem um pouco de quebra de paradigma antes de criar um método de mentoria. Você precisa saber o que é uma mentoria, certo? A Ana, ela disse assim: não esperava tanta entrega, superou minhas expectativas, agora é colocar tudo em prática. Então, a gente precisa entender o que é mentoria, a gente precisa entender os processos para que vocês consigam colocar em prática. O workshop superou todas as minhas expectativas, adorei a metodologia, a sua condução, prática, objetiva e atenta aos detalhes. Sou eu, tá, minha gente? Sou muito prática. O seu processo de estruturação de mentoria me deu segurança, mais um aí, né, falando sobre segurança, para fazer as mudanças que eu quero e também muitas ideias para os novos produtos. Então é isso, você vai se sentir segura como mentora, você vai saber que a sua mentoria vai gerar resultado para o seu cliente a partir do momento que você tem um método, certo? E a Elizabeth, ela disse assim: o workshop foi um divisor de águas, agora eu consigo realmente entender que toda mentoria precisa de um processo bem estruturado para que meu mentorando consiga alcançar seus objetivos, e isso trouxe clareza para o meu negócio. Gente, é exatamente essa é a proposta de você ter um método. Você se sentir segura como mentora, saber que você vai gerar resultado para o seu mentorando. E sim, é possível você criar um método, mesmo que você já esteja desenvolvendo sua mentoria, ou caso você esteja começando do zero e não saiba por onde começar, tá bom? Então vamos começar falando sobre o que é mentoria. O que é mentoria, Mariana? Mentoria, gente, é um processo de aprendizagem ativa, tá? Então, não sei se você já ouviu falar, mas existe uma pirâmide chamada pirâmide do aprendizado, que ela divide o aprendizado entre o aprendizado ativo e passivo, tá? Vou até aumentar aqui essa imagem que vale a pena. Deixa eu ver aqui, tela cheia. Muito bem. A pirâmide do aprendizado. Então, ela divide, né, no aprendizado passivo e ativo. Então, no método de aprendizado passivo, nós vamos ter ler, escutar, ver e escutar. Quando a gente olha para isso, a gente já imagina o quê? Livros, cursos, formações. Concorda comigo? Agora vamos para um método de aprendizado ativo. Aí a gente já tem o quê? Conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir e debater. Olha só como é complexo. Qual o lugar melhor para você fazer isso? Para você debater, para você perguntar? Numa mentoria. Em uma mentoria eu consigo ter esse espaço, porque ao contrário de, por exemplo, um curso que é gravado, eu tenho um método ali, que obviamente eu posso aprender aquele método e aplicar. Mas o suporte é um suporte indireto, é um suporte através de e-mail, é um suporte, às vezes, através de aulas que tem uma turma completa, não é uma dúvida específica. Na mentoria, não. É um suporte em tempo real. Eu até chamo do estudo de caso, né? Então, você pode conversar, perguntar.
E ainda tem a questão de praticar e ensinar aos outros, ou seja, você tem um ciclo de implementação, você precisa aplicar aquilo que você está aprendendo na mentoria para você ter resultado. Então, a gente precisa saber diferenciar isso, que na mentoria nós vamos ter um processo de aprendizagem ativo, com acompanhamento. E esse acompanhamento é a grande diferença de uma mentoria para um outro produto, como um curso mesmo digital, certo? O acompanhamento é o grande diferencial. E esse acompanhamento não é você só mandar uma mensagenzinha no celular perguntando se a pessoa tem alguma dúvida, não. Esse acompanhamento é um acompanhamento sistemático, tá? Que dentro do método da mentoria você consegue colocar esse acompanhamento sistemático. Tudo isso para quê? Para o alcance de um objetivo. Então, a pessoa vai alcançar um objetivo na mentoria. Esse objetivo ele precisa ser específico, mensurável, atingível, relevante e com tempo determinado. É uma meta, tá? E essa meta precisa ser clara. Essa é a diferença de mentoria para curso. Mentoria também difere de consultoria. No workshop eu expliquei a diferença de mentoria para curso e de mentoria para consultoria. Numa consultoria, o seu foco vai ser resolver um problema. E esse problema do cliente muitas vezes não é específico. Por quê? Ele não sabe por que esse problema se repete na vida dele. Então, você numa consultoria, como o próprio nome já diz, você vai consultar, você vai fazer o diagnóstico e o prognóstico para identificar a causa do problema. E só a partir disso é que começa o processo de resolver isso. Na mentoria, não. Na mentoria, você já tem um objetivo geral definido para a sua mentoria. Eu vou te ajudar com X, Y, Z. Já é uma meta na questão positiva, certo? Que a pessoa vai alcançar. Sempre lembrando de trazer o quê? Uma aprendizagem ativa. Tem muita gente que vem de mentoria e entrega um curso. Ou seja, ela não dá a oportunidade do mentorando praticar, aprender, conversar, dialogar. Ele fica apenas de forma passiva ali, olhando as coisas acontecendo e não praticando e se envolvendo com o processo, tá? Então, muito cuidado para não vender mentoria e entregar um curso. Ok, Mariana, eu entendi o que é uma mentoria. Agora, o que é um método de mentoria, né? Como eu posso criar um método para a minha mentoria? E aí, minha gente, pega caneta e papel, porque você não vai ver um conteúdo como esse em nenhum outro lugar. O que é um método de mentoria? É a forma que você encontrou de simplificar a jornada do cliente que quer sair do ponto A para o ponto B, ou seja, para alcançar o objetivo. Mariana, está muito simples isso aí. O que isso significa na prática? Na verdade, o método de mentoria é tudo aquilo que difere sua mentoria das demais do mercado, ou seja, é o seu diferencial. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que se sua mentoria não tem um método, você é apenas mais um no mercado. A forma que você encontrou para alcançar determinado objetivo, ela é única. Não só pela sua história, mas acima de tudo pelas coisas que você validou ao longo do tempo. Então, quando você tem um método na sua mentoria, você consegue se diferenciar de todas as outras mentorias que tem no mercado. Então, resumindo, o método da sua mentoria é a forma que você encontrou de alcançar determinado objetivo, certo? Como então que eu vou estruturar esse método, Mariana? Aí vem os 3 exercícios que eu prometi para vocês. O primeiro exercício eu chamo de mapa da mentoria. O segundo eu chamo de banco de ferramentas e o terceiro, método didático. Vamos abrir um por um para vocês não se confundirem, tá? Então, pega caneta e papel, vamos para o exercício 1, mapa da mentoria. O que é que você vai fazer para criar o mapa da sua mentoria? Você vai pegar uma folha em branco, na horizontal você vai fazer um traço no meio da folha, na ponta esquerda, você vai colocar ponto A e na ponta direita colocar o ponto B. Vou fazer aqui para vocês, tá? Deixa eu até terminar aqui de ampliar para vocês observarem. Então, você vai pegar, ó, um caderno assim, uma folha em branco, certo? Você vai fazer uma linha na horizontal, muito simples, uma linha na horizontal. Do lado esquerdo, você vai colocar ponto A e do lado direito, ponto B. Assim, ó. Ponto A e ponto B, certo? Pronto, esse é o primeiro passo. Simples demais, né? E aí, depois, o que é que você vai fazer? No ponto A, você vai imaginar que é onde o seu mentorando se encontra agora, ou seja, sem a sua mentoria. E o que é que você vai descrever aqui? Você vai descrever tudo o que ele pensa, o que ele sente, o que ele ainda não conquistou no ponto A. Você vai descrever exatamente tudo isso. Seu mentorando, ele não tem o seu método. Então, você vai escrever aqui por que ele não tem, não consegue alcançar esse objetivo, né?
O que é que ele sente por não alcançar esse objetivo? O que é que ele pensa? Então, por exemplo, uma mentoria de emagrecimento. O seu cliente está aqui no ponto A. O que é que ele pensa? Eu nunca vou conseguir emagrecer. Emagrecer não é para mim. Eu já fiz várias dietas e não estou conquistando. Então, você vai escrever aqui exatamente isso, o que ele pensa, como que ele age, como que ele se comporta. Ah, ele no final de semana, ele aproveita e come tudo. E aí, qual que é o resultado disso? Porque, veja bem, eu preciso primeiro pensar, sentir, para depois agir. Então, depois você vai colocar o comportamento dele em relação a isso. Então, o que acontece? Ele não consegue seguir uma dieta, logo, ele está acima do peso, isso está prejudicando a autoestima, isso está prejudicando o quê? A saúde dele. E aí você vai colocando aqui, certo? De forma resumida. Depois você vai fazer a mesma coisa no ponto B, certo? Só que no ponto B é onde o seu mentorando quer chegar. Como é que ele vai pensar, como é que ele vai se sentir e logo como é que ele vai se comportar e o que ele vai conquistar. Então aqui no ponto B, você vai colocar. Cadê aqui, ó? Aqui no ponto B, você vai colocar o seguinte: agora o meu mentorando, ele é aquela pessoa que sabe fazer a dieta 80-20, por exemplo, vou dar um nome de uma dieta aqui, 80-20. Ele se sente mais disposto, ele se sente mais feliz, mais realizado. A sua saúde está com as taxas em dia, seus exames. Então, você vai descrever aqui exatamente o que ele está conquistando agora, depois que já passou pelo seu método, certo? É bem simples isso? É bem simples, mas é um exercício que você vai fazer para você chegar na estruturação do seu método. Só que depois, o que é que acontece? Para sair do ponto A para o ponto B, quais são as paradas? Ou seja, quais são os marcos que o mentorando precisa passar? Dica: você, mentor, já passou por isso, ou pela sua experiência própria, caso você seja a pessoa transformada, ou porque você ajudou um cliente a passar por isso. Então, você vai criar aqui três grandes marcos, ou seja, três grandes pontos, que são pontos de parada mesmo, né? Aqueles momentos em que ele vai dizer assim: estou no caminho certo, tá? Então você vai colocar aqui, ó, três marcos na jornada, de modo que ele sai daqui e chega aqui. O que é que ele precisou fazer? Quais foram as três metas que ele alcançou até chegar no destino, tá? Então, gente, quando você faz isso, é sensacional. Quando você faz esse exercício, por mais simples que pareça, você consegue aí ter a primeira ideia da estruturação do seu método. O método já está pronto com isso? Não, mas um bom caminho você já fez só de pensar dessa forma, numa jornada. Por quê? Porque todo método, no final, ele vai ser um processo de mudança. E não tem como a gente mudar da noite para o dia. Não tem como a gente mudar num passe de mágicas. Então, existe um processo, existe uma jornada. Entenda a mudança como jornada. E essa jornada, ela começa de um ponto e termina em outro. E no meio do caminho tem um processo, tá? Então, façam aí, como exercício, o mapa da sua mentoria. Qual é o exercício 2, então? Para que a gente comece aí a dar vida ao método. Eu chamo de banco de ferramentas, tá? Então, você vai desenvolver aí nomes, temas para as ferramentas que você vai incluir nesse processo. Eu vou incluir aqui ferramentas para ajudar o meu mentorando a sair do ponto A para chegar no ponto B. E por que isso, Mariana? Porque, minha gente, o método nada mais é do que a junção de ferramentas. Então, um conjunto de ferramentas forma um método, porque as ferramentas vão ser os facilitadores. A ferramenta é aquilo que vai me guiar nessa jornada, porque não basta eu saber qual é o caminho se eu não tenho os recursos para seguir nesse caminho, se eu não tenho um guia nesse caminho, certo? Então, você precisa olhar para o seu mapa e refletir quais ferramentas você pode criar para facilitar o processo do seu cliente. E aí, como é que eu posso criar ferramentas, Mariana? Você vai olhar para isso daqui e você vai entender o que é uma ferramenta, tá? Toda ferramenta, ela tem que provocar uma análise, seja uma análise subjetiva ou uma análise objetiva. Então, você vai criar uma ferramenta para fazer com que o mentorando faça uma autoanálise correlacionado ao objetivo que ele quer alcançar. Além disso, uma ferramenta ela vai desmembrar um conceito geral em pequenas etapas. Tem uma ferramenta muito conhecida que é a Roda da Vida, né? Você pesquisar aí Roda da Vida, você vai conhecer essa ferramenta. E que nada mais é do que isso. Ela divide as áreas da vida em alguns componentes: pessoal, profissional, saúde, relacionamento. Então, o que foi que ela fez? Ela pegou a vida
e desmembrou em pequenas etapas, que no caso são as áreas da vida. Para facilitar o quê? Justamente a análise. A análise que eu vou fazer das áreas da minha vida, certo? Então você precisa colocar isso nas suas ferramentas. Além disso, toda ferramenta ela tem que ajudar o usuário a chegar a uma conclusão. Então, se a sua ferramenta não ajuda a pessoa a chegar a uma conclusão, não é ferramenta, é só uma tarefa, né? É só um exercício que você passou para ela repetir um conceito, repetir uma informação. Não, ela tem que chegar a conclusões. E essas conclusões, ela vai ajudar, ela vai colaborar para que o usuário ele tome o quê? Decisões mais conscientes e estratégicas. Então, a partir da conclusão que eu tomei desta ferramenta aqui, agora eu vou tomar essa e essa atitude, ou seja, você vai conduzir o mentorando naquilo que ele precisa fazer para mudar aquela realidade. E aí, minha gente, dica: dê nomes próprios para suas ferramentas. Crie nomes para suas ferramentas e faça o registro dessas ferramentas, para que você forme o seu método, tá certo? Então, quando você tem essas ferramentas dentro daquela jornada do mentorando, né, olhando aqui para o ponto A até o ponto B, você começa a ter a estrutura ali do seu método. Por último, não menos importante, o terceiro exercício é criar um método didático. Como assim, Mariana, um método didático? Às vezes a gente tem uma tendência, enquanto especialista, uma tendência a falar muitas palavras técnicas, de uma forma muito técnica. E isso não atinge o nosso público, porque muitas vezes o nosso público ele não tem conhecimento técnico. Então, você precisa criar uma narrativa para o seu método, criar uma história para o seu método. E para isso você vai utilizar analogias e você vai se inspirar em coisas que já existem para adaptar isso para a sua realidade. E você vai desenhar uma imagem que represente o seu método. Por quê? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tudo isso vai tornar mais didática a explicação sobre o que é o método da sua mentoria, sobre o que você faz. Pode me dar um exemplo? Posso, vamos lá. Primeiro, a importância, né? Seu público não tem o mesmo nível de compreensão que você, então, olhando para cada fase da sua jornada, você vai colocar nomes didáticos nas fases. Vamos para um exemplo. Aqui é um curso de desenvolvimento profissional. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui eu tenho como exemplo o seguinte: a pessoa ela vai colocar 3 fases. Autoconhecimento, desvendando o melhor que há em você. Desbloqueando os paradigmas do relacionamento conjugal. Desenvolvendo sua carreira profissional com a força da mulher virtuosa. Aí vai ser o método desvendando a mulher virtuosa e destravando a criança interior. Percebe que isso aqui está muito técnico, né? É só quem é da área mesmo de autoconhecimento que às vezes consegue compreender o que de fato isso é. Até porque muitas pessoas acabam até atraindo concorrente. Por quê? Porque ela está falando numa linguagem muito técnica. Então, como é que eu poderia transformar isso e tornar isso mais didático? Não é que eu vou mudar, é a mesma coisa. Isso aqui é o que eu tenho que ensinar. Eu tenho que ensinar autoconhecimento. Mas eu não preciso falar em autoconhecimento para o meu cliente. Porque às vezes ele nem quer saber de autoconhecimento, ele quer outra coisa. Então, ó, eu vou colocar assim: a fase 1 vai ser solo, você e o mundo. A fase 2 vai ser plantio, você e os outros. A fase 3 vai ser colheita, as suas conquistas. E o método vai ser o método florear. Mulheres bem-sucedidas que dão conta da sua rotina sem abrir mão da feminilidade. O que é que eu fiz aqui? Eu peguei uma analogia de flores, de floresta, de jardim. E diante dessa analogia de jardim, eu peguei 3 fases. Primeiro eu tenho que preparar o solo, depois eu tenho que fazer o plantio, depois eu vou ter a colheita. Então, o que é que eu estou querendo dizer? O solo é você e o mundo. Então, eu vou trabalhar autoconhecimento, sem usar a palavra autoconhecimento. Entende? Para que isso, na hora de colocar numa página de vendas, no vídeo de vendas, fique fácil de explicar isso para a pessoa. E ela entender. Olha, não tem como você querer ser bem-sucedida, sendo que você não preparou o solo. E esse solo é você. Às vezes, o que você procura lá fora está dentro de você. Então, primeiro vai ser você e o mundo. Nós vamos trabalhar isso. Depois, nós vamos trabalhar você e os outros, que é o plantio, que é pegar os seus dons, seus talentos e colocar nos relacionamentos que você tem, na vida pessoal e profissional. Pronto. E o 3 é a colheita. E aí sim nós vamos falar dos seus objetivos, da sua carreira. Esse é o método florear. Eu estou falando a mesma coisa, gente, só que eu coloquei palavrinhas diferentes. Talvez eu não tenha sido muito criativa aqui, porque é só um exemplo, mas eu coloquei palavras que tornam mais simples a explicação do método, tá? E aí, depois que eu fiz isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um desenho.
Então, ó, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, eu tenho aqui a tríade do florear. Ó, eu, o solo, vou trabalhar o pessoal e a qualidade de vida. Os outros, o plantio, vou trabalhar os relacionamentos. E as conquistas, que é a colheita, eu vou trabalhar o profissional. Então, tenho 3 pilares aqui dentro do meu método, a tríade do florear. Como eu peguei a questão de flores, eu coloquei solo, plantio e colheita. Basicamente, o seu método didático é isso: é você transformar as informações e as palavras técnicas em algo leve, em algo dinâmico, certo? Isso começa, às vezes, até pelo nome do seu produto mesmo. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um método chamado mapa do produto, e as fases do método mapa do produto é tudo a ver com navio, embarcação, né? Com essas questões de, por exemplo, bússola, coordenadas. Por quê? Porque o método é método mapa do produto. Então, eu faço sempre analogia a mapa. Aí eu coloco bússola, a fase da bússola, a fase das coordenadas, as fases do diário de bordo, sempre remetendo a esse universo, tá? Então, você cria um universo para o seu método, para que isso torne a explicação dele mais acessível a todo o público. Então, revisando aqui, o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai criar o mapa da sua mentoria, certo? Você vai criar um mapinha aqui, do ponto A até o ponto B, e os três marcos ou 4 marcos dessa jornada. Depois você vai criar ferramentas, um conjunto de ferramentas que vão ser facilitadoras desse processo, para que você consiga até mesmo registrar o método da sua mentoria. Tem que ter ferramentas, não é só teoria, mas é o como fazer, não é só o que fazer, mas o como fazer. E por fim, você vai transformar isso numa linguagem divertida, dinâmica, para que as pessoas consigam compreender e passar fase por fase, certo? Mariana, compreendi. Mas tem mais ferramentas de mentoria que eu posso usar tanto para estruturar a minha mentoria, como também para desenvolver melhor o meu processo de mentoria? Tem sim. Eu criei um arquivo, né, de mais de 20 ferramentas para mentoria, tá certo? Para você que quer uma mentoria organizada e de resultados. Então, o Mentorbox, ele é um pack com mais de 20 ferramentas para sua mentoria. Aí vai ter formulário de onboarding, roteiro de entrevista, um modelo de manual de boas-vindas, um cronograma de treinamentos para você enviar para o seu cliente, um modelo de dossiê para você entregar no final da mentoria, relatórios, rota de ação, né, o ciclo de implementação que é tão importante ter numa mentoria, fluxo da jornada, modelo de planejamento estratégico, modelo de plano de continuidade, sessão de feedback, um quadro no Notion sobre a gestão da sua mentoria e muito mais. São mais de 20 ferramentas para a sua mentoria, certo? E além disso, eu também tenho o workshop Mentoria Organizada. Então, para você que está assistindo essa aula, hoje eu tenho uma oferta especial, vou colocar o link aqui abaixo, certo? Vou abrir aqui para vocês, até para vocês verem a oferta mesmo. Então, você consegue adquirir o Mentor Box, que são mais de 20 ferramentas para sua mentoria, por apenas R$ 12 de R$ 9,74, certo? Ou à vista por R$ 97,00. E ainda você leva, né, dentro desse pacote, o workshop Mentoria Organizada, que foi o workshop que as meninas participaram, para reestruturar sua mentoria do zero ou estruturar, por apenas R$ 42,00, tá? Então, por menos de R$ 140,00, você consegue levar o Mentor Box com mais de 20 ferramentas para mentoria e ainda o workshop Mentoria Organizada. Então, eu quero que você saia daqui já aplicando esses 3 exercícios que eu passei para você criar um mapa da sua mentoria, para que você possa aí desenvolver as ferramentas, desenvolver também o método didático. Tudo isso eu desenvolvo muito mais dentro do Mentor Box e também dentro do workshop Mentoria Organizada. Os dois se complementam, porque o Mentor Box é a parte prática das ferramentas e o workshop Mentoria Organizada é a parte de estrutura da sua mentoria. São 2 produtos que você consegue desenvolver a sua mentoria, além, claro, desses exercícios que vocês aprenderam aqui hoje. Então, desejo sucesso para a sua mentoria em 2024, que você consiga aí ter muitos clientes, e eu espero o seu depoimento lá no meu direct. Um abraço!